Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos... Hoje a imagem está meio ruinzinha aqui, né? Vamos ver se eu consigo melhorar alguma coisa. Aparentemente não. Mexer um pouco, talvez trocar a luz aqui para ver se melhora um pouco a imagem. Também não. Bom, vai assim mesmo. Hoje as coisas estão complicadas, cheio de coisa para resolver. Um monte de gente com infecção aqui em casa. Já distribui teste de Covid para todo mundo. Graças a Deus não é Covid. Mas já viu, né? Fica todo mundo abaulado, né? Oi, Ana Paula. Boa noite. Paz e bem. Sabe, Ana Paula, hoje é um dia muito interessante, que hoje é Corpus Christi. Quando eu era garoto, eu corria lá para Castelo, né? Normalmente terminava a aula de manhã, a gente saía correndo, pegava o ônibus. Oi, Diane. Boa noite, paz e bem. Então era assim, quarta-feira, terminava a aula, a gente saía correndo, pegava o ônibus, chegava em Cachoeiro 6 horas da tarde, pegava o ônibus para Cachoeiro, chegava em Castelo 7 e pouco, aí tomava um café, tomava um negocinho e pimba, ia fazer tapete. Passava até tarde da noite fazendo tapete, no dia seguinte acordava para fazer tapete. Sabe, fazer o tapete não é uma coisa qualquer, fazer o tapete é uma ação de uma comunidade. A graça do tapete é uma coisa que é uma coisa de uma comunidade. Os tapetes lá em Castelo, olha, se bobear, quando der setembro o pessoal já começa a planejar os tapetes do ano que vem. O negócio é sério pra caramba, o pessoal prepara, tem tudo tem direito, né? E é até gozado porque tinha até um pedaço do tapete que era feito para os turistas participarem e fazer, né? Eu participava sempre de um grupo, né? A gente tinha lá os nossos conhecidos, a gente fazia no grupo, né? Mas Castelo tinha um pedacinho que era para os turistas fazerem. Então hoje a festa de Corpus Christi e, sabe, hoje a minha reflexão é diferente, né? São lindos os tapetes de sal colorido. E são maravilhosos, mas Castelo, sabe, Ana Paula, é uma coisa à parte. Porque Castelo não é só tapete de sal, Castelo tem tapete de tudo. É palha de arroz, é palha de café, é cipreste, é, é, é pó de mármore, é, é pedrinha. Eles fazem tapete com tudo que você puder pensar, né? Por exemplo, a borra de café. Fazem tapete com borra de café, ou seja, tem gente que fica coletando borra de café o ano inteiro. Não uma pessoa, não, só assim, uma rua inteira coletando a borra do café. Deixa secar no sol para pegar, porque fica com uma cor diferente. Então, a coisa é pensada assim, tá entendendo? Ah, eu vou pegar cipreste. Eles cortam cipreste poucos dias antes para ficar aquele verdinho do cipreste. É assim uma coisa de louco, né? Palha de arroz, por exemplo, é interessantíssima. A palha do café. Eles têm uma série de, vamos dizer, materiais diferentes, né? Lá tem muito mármore, então quando corta o mármore fica tipo um talco, tão fino quanto um talco. Então eles pegam aquilo, passam anilina, fazem uma série de cores, fica um negócio assim. Um dia desse vale a pena você ir lá ver, só indo lá para ver, né? Bom, está na hora. Vamos fazer a nossa reflexão do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus
e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possam ir aos povoados e aos campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram. Todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Sabe, você olha e não entende nada. Bernardo, você disse que era Corpus Christi, você disse que era a grande festa da comunhão, e você está falando da multiplicação dos pães, você leu o evangelho errado. Não, eu não li o evangelho errado, eu li o evangelho certo. Mas, Bernardo, o que tem a ver uma coisa com a outra? Sabe, não é de hoje que se sabe que existe uma forte relação entre a multiplicação dos pães e a comunhão. Na verdade, o gesto que Jesus faz na multiplicação dos pães é o mesmo gesto que Jesus faz na última ceia. Ele pega o alimento, eleva os olhos ou faz a prece, o parte e o distribui. Notam? É o mesmo movimento, são os mesmos 4 atos. Pega o alimento, faz a prece, parte e distribui. Então, para aumentar ainda mais a relação, essa multiplicação foi feita numa Páscoa. Mas como é que você sabe que foi feita numa Páscoa, Bernardo? Porque no Evangelho de João, eles dizem que as pessoas se sentaram na grama. E a grama naquela época existia durante os meses da Páscoa. Então, os 2 atos foram feitos na Páscoa, os 2 atos têm as mesmas 4 características. Então, existe muita relação entre a multiplicação dos pães e a Eucaristia. E para mim é muito significativo que na festa de Corpus Christi, a igreja tem escolhido fazer o relato da multiplicação dos pães e não o relato da última ceia. Por quê? Sabe, se vocês olharem o grosso das pessoas que fizeram reflexões sobre hoje, o grosso, elas falaram sobre a maravilha da Eucaristia, sobre a maravilha da aliança que Jesus fez conosco. Falaram sobre a grandeza de podermos receber o corpo e o sangue de Cristo pela Eucaristia. E todos estão certos nas suas falas. E eu não discuto isso. Muito pelo contrário. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe de toda a relação que eu tenho com a Eucaristia. Né? Eu me lembro, eu comento para as pessoas que quando eu não era diácono e a gente tinha uma adoração, né, ou durante a procissão do Santíssimo, o Santíssimo não passava por mim sem que eu me ajoelhasse por ele, mesmo com toda a dificuldade que eu tivesse. Mesmo em situações onde estivesse com meu tornozelo torcido, com minha perna imobilizada, se tivesse uma adoração do Santíssimo, eu me ajoelhava. Bernardo, mas por quê? Porque eu reconheço
Jesus, eu reconheço a presença de Jesus na Eucaristia, no seu corpo, na sua alma, na sua divindade, eu não discuto nada disso. Não pensem que eu não tenho essa visão espiritual. Muito pelo contrário. Mas, quando eu vejo esse texto, no dia de hoje, eu sou obrigado a pensar de um jeito diferente. Porque a igreja não pode ter posto esse texto, né, sem um motivo. E aí a gente começa a pensar o seguinte: na última ceia foi feita uma aliança, não foi? E toda aliança implica num acordo, numa combinação. Eu não vou dizer um contrato, porque contrato é uma coisa muito, vamos dizer, comercial. Não, a aliança não é um contrato. A aliança é um acordo. Um grupo de pessoas fazem um acordo entre si. E esse acordo tem sempre as atividades, os munus. Eu não vou dizer as obrigações, porque se é obrigação, não tem mérito nenhum. São os acordos, os munus, os deveres, né, que a gente precisa ter. E sabe, aí eu fico pensando, o que nós estamos vendo aqui? Na última ceia, Jesus fala: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue que será dado por vós, é o sinal da nova e eterna aliança. Esse é o sinal da minha presença no meio de vós, esse é o sinal que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Podem contar comigo para o que vocês precisarem. Eu morri para salvar vocês. Eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, eu vim para salvar vocês. Está tudo aqui. Beleza. Mas o que ele pede para nós? E sabe, essa aqui é a graça. Vamos observar bem no início. Né? Naquele tempo, Jesus acolheu a multidão e falava-lhes sobre o reino. Ou seja, Jesus vivia no meio do povo, estava ali, grudado no meio do povo, envolvido com as pessoas. E mais, curava todos que precisavam, ou seja, aqueles que precisavam dele, ele estava lá ao dispor dessas pessoas. E ele vai além. Quando os seus discípulos, Senhor, esse povo vai passar fome, dispensa eles para eles se virarem, arrumarem comida. Jesus vira e os coloca em xeque. Dai-lhes vós mesmos de comer. Sabe, é uma grandeza isso. Porque quando você coloca esse texto, você mostra talvez uma coisa que eu tenho falado muito desde que eu comecei a fazer live, da espiritualidade perfeita, da espiritualidade integral. Né? Do mesmo jeito que o Papa Francisco fala de uma ecologia integral, o Papa Francisco cobra muito de uma espiritualidade encarnada. De uma espiritualidade que é, sim, transcendente, mas ela é também encarnada na realidade nossa. Essa é a grandeza. A Eucaristia, ela não existe apenas no plano espiritual, ela tem que existir no plano material. E no plano material, ela é dada conforme a precisão. Precisão, Bernardo, é conforme a necessidade. A palavra precisão pode ser usada no sentido de necessidade. E eu usei precisão aqui porque Jesus fala: cura todos aqueles que precisavam. Então, para vocês firmarem, eu usei a palavra precisão. Eu quero dizer a vocês o seguinte: a Eucaristia, o corpo de Cristo, mistério de vida para nós. Mas não é mistério de vida
apenas espiritual, é mistério de vida, vamos dizer, material. Entrou alguém aqui, não sei quem é. Johan? Johan! Ô menino, tudo bem? Buenos dias. Aliás, buenas noites. Sabe, é muito profundo isso. Porque é uma dimensão que a gente não pode abandonar. O nosso compromisso com a Eucaristia tem que se manifestar na forma como nós pensamos a vida de relação nossa, a nossa vida com os outros. E aí, quando eu começo a falar isso, sempre vai ter alguém dizendo que eu estou inventando moda, que eu estou falando disso, falando daquilo. E dessa vez eu estou preparado, porque eu vou mostrar para vocês um livro que eu estou lendo, tá? Esse livro aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, né? Mas está aqui, né? A Riqueza e a Pobreza, né? São João Crisóstomo, Sermão do Boca de Ouro, São João Crisóstomo, né? A Riqueza e a Pobreza nos Sermões de São João Crisóstomo. São 4 sermões que São João Crisóstomo fez sobre o rico e o Lázaro, né? Mas, Bernardo, e o que tem a ver isso com a nossa discussão? Sabe, tem uma frase dele que é impactante. Se você não pode reconhecer Jesus no mendigo da porta da igreja, você não pode reconhecê-lo na Eucaristia. Né? São João Crisóstomo, século IV, lá atrás, já falava o que eu estou falando hoje. Ou seja, eu não estou falando nada demais, nada de fantástico, não estou fazendo nenhuma visão revolucionária. São João Crisóstomo já falava isso, que existe essa relação. Que a Eucaristia não fica só no etéreo, a Eucaristia fica no presente. A comunhão. Entrou alguém aqui? Vitor, meu querido. Boa noite, paz e bem, Vitor. Sabe, e essa é suma importância. E eu vou repetir aqui, né? Deus te abençoe, Vitor. Vou repetir aqui, não existe Eucaristia que fica no etéreo. Não existe Eucaristia que fica lá em cima. A Eucaristia, ela existe se estiver no meio de nós, porque Jesus estava no meio da multidão. A Eucaristia existe para atender a todos conforme a sua necessidade, inclusive dos bens fundamentais para a vida humana. Não existe uma real vida eucarística se não existe uma real vida comunitária. Não existe uma real vida eucarística se você abandona todos. Ou nós cuidamos de todos, ou nós não estamos em comunhão com Jesus. Ou nós cuidamos de todos, ou nós não estamos na Eucaristia. Sabe, é muito interessante quando a gente fala de comunhão. Eu vou receber a comunhão, maravilha. E a comunhão universal dos bens? Hã? Lá vem você! Não sou eu que estou vendo. São João Crisóstomo. Não sou eu que estou vendo a doutrina social da igreja. Não sou eu que estou vendo o catecismo da igreja. Sabe, pessoal, acreditar na Eucaristia só como o pão que se transforma em carne. Não transforma, não, que se transubstancia em carne, o vinho que se transubstancia em sangue. Você limitou a comunhão. Você não atingiu ainda o pleno significado da Eucaristia. Não tem problema, não tem problema. Você ainda tem tempo. Não pensem que eu desci de paraquedas e já sabia tudo isso. Isso eu fui vivenciando com anos e anos de vida. Mas hoje
em 2022 eu tenho a oportunidade de fazer essa reflexão com vocês. Que não existe como a gente celebrar o dia de hoje, Corpus Christi, a gente fazer o devido louvor à comunhão, à Eucaristia, a presença de Jesus nas sagradas espécies, se a gente não assumir também o compromisso que Jesus assumiu. O compromisso de estar no meio das pessoas. Jesus é Emanuel, é Deus conosco. Quando ele saiu, ele deixou o Espírito Santo conosco. Ele está no meio de nós. Está lá no livro da sabedoria, a sabedoria de Deus, que gostava de brincar com os filhos dos homens. Sabe? Essa é a primeira coisa. Não existe Eucaristia se nós estamos apartados do mundo. Se nós não reconhecemos as dores, os sofrimentos, as necessidades do mundo. Sabe, pessoal, a Eucaristia é talvez uma das coisas mais importantes para a gente. Porque quando a gente recebe a Eucaristia, a gente deveria estar recebendo como alimento, como alerta, como missão. Eu recebo a Eucaristia para me tornar forte, para ir ao encontro dos irmãos. É reconhecer que nós somos fracos, como eram os discípulos, que achavam que tinham que deixar as pessoas à sua própria sorte para arrumar abrigo e comida. E a Eucaristia, que Jesus nos diz, dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos o abrigo. Dai-lhes vós mesmos o que eles precisam. É a chamada da Eucaristia. Essa é a realidade. É por isso que São João Crisóstomo nos fala. Se não reconhece Jesus, no pobre à porta da igreja, não pode encontrá-lo na Eucaristia. Sabe, outro dia eu ouvi Padre Júlio Lancelotti falar uma coisa muito interessante, que era alguma coisa assim do tipo: as pessoas teimam em procurar Jesus no sacrário, mas ele está embaixo do viaduto. Se nós realmente entendemos que o chamado da Eucaristia, que o chamado da comunhão é mais do que a realidade transcendente, é também uma realidade palpável, visível, uma realidade das necessidades de nossos irmãos e irmãs. E nós assumirmos que a aliança feita na última ceia passa pelo compromisso da multiplicação dos pães, a gente vai viver uma religião com muitos frutos, uma religião que vai agradar muito a Jesus, ao Espírito Santo, ao Pai, ou seja, uma religião que agradará muito ao próprio Deus. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Espero que eu não tenha criado aí nenhum susto, nenhum problema para ninguém. Espero que ninguém tenha ficado aí abalado com a minha fala, perturbado com os meus dizeres. Espero. Né? Cabe ver aí se todo mundo concorda, discorda, muito pelo contrário, né? Digam aí, né? Eu consegui me manter no tempo, ainda temos uns minutinhos, né? Então, se alguém quiser dar alguma opinião, né? Hoje eu tirei o dia aqui para fazer também uma atividade própria, né? Uma atividade própria de quem cuida, né? Do meu compromisso também, que é a atividade de literalmente cuidar das pessoas. Né? Hoje eu estou em casa cuidando de meu pai, né? Dando uma atenção para ele. Pior que aqui em casa tá complicado. Tá? Boa parte da família está com os quadros gripais. Fizemos testes em todo mundo, graças a Deus ninguém está com Covid. Né? Mas está todo mundo meio detonado hoje. Né?
Amanhã a gente vai ter live. Bernardo, você vai falar do que amanhã? Não sei. Amanhã de manhã eu vou ver o Evangelho, vou me preparar, né? E aí a gente vai ver nessa live de hoje, né? Amanhã a gente vê a live. Amanhã também eu preparo minha homilia de domingo, mas não mando ainda, né? Não mando ainda, faço homilia no sábado à noite. Aí vamos ver o que a gente faz, o que a gente pensa, como é que a gente organiza as coisas, tá? Bom, tá na hora, vou me despedir. Espero que tenha valido a pena, que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso. Amanhã a gente se vê. Vou deixar minha bênção. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de João Crisóstomo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Até amanhã, 19h30. Enquanto isso, beijos e bênçãos. Opa! Ana Paula mandou um girassol, sinal que ela gostou. Beijo, beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã.